Mateus 5:4 é a segunda escada que eu mencionei nos outros cultos, dessa receita da felicidade verdadeira de Jesus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém, meus amados? Quero estar assentados, Deus vos abençoe nesse momento. Meus irmãos, nós estamos nessa série de mensagens falando sobre o maior sermão da história, que é o Sermão do Monte, o Sermão da Bem-aventurança, pregado pelo maior pregador da história, que é Jesus, aonde ele aborda o maior desejo do ser humano, que é o desejo da felicidade, de ser feliz, a felicidade verdadeira. E esse versículo faz essa bem-aventurança, é a segunda. A primeira é bem-aventurados os pobres de espírito, que pregamos aqui em 2 segundas, e óbvio que não foi possível esgotar todo o versículo, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. E eu quero crer que cada obreiro ouvir pregar esses textos aqui, né, professor Josias, vai ter outros pontos de vista a levantar também, porque a palavra de Deus, pastor Israel, é uma fonte inesgotável. Isso não tem, e quanto mais nós tirar água de lá, mais tem, e mais limpa e mais cristalina está. E essa segunda bem-aventurança, que eu disse numa metáfora, que é uma escada da felicidade. A primeira foi bem-aventurados os pobres de espírito, agora bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Essa bem-aventurança aqui, meus amados irmãos, ela contém o maior paradoxo do cristianismo. Como pode ser bem-aventurado quem chora? Nós poderíamos traduzir isso por felizes os infelizes. Isso é um paradoxo. Que espécie de tristeza é essa, meus amados, que pode produzir a maior felicidade? É um paradoxo muito grande. Que choro que é esse que pode resultar em sorriso? Parece-nos que Jesus estava brincando conosco quando ele diz bem-aventurados que choram. Mas Jesus, ele falava e falava muito sério. A palavra usada aqui por Jesus para chorar é a palavra pantostes, que significa lamentar, prantear pelo morto. É isso que Jesus estava dizendo. Entristecer-se em uma profunda tristeza que toma conta de todo o ser, de tal forma, de tal maneira, que não pode se ocultar. É sobre isso que Jesus está falando. A palavra chorar aqui, segundo William Barclay, um grande escritor, ele é o termo mais forte da língua grega para denotar a dor e o sofrimento. É a palavra que se usa para descrever a morte de um ser querido. Ela é a palavra que descreve o lamento de Jacó quando creu que José, seu filho, estava morto. É a expressão mais forte da língua grega. Nem todos, meus queridos irmãos, os que choram são felizes, e nem todos os que choram serão consolados. Isso são verdades. Então, de que tipo de choro Jesus está falando aqui? Choramos, meus amados, por várias razões, todos nós sabemos. Nós choramos por luto, choramos por dor física, nós choramos por decepções, choramos por desespero, nós choramos por saudade, choramos por compaixão, choramos por solidão, choramos por depressão, choramos por amor.
São tantas formas de nós chorar, mas que tipo de choro será que Jesus está tratando aqui na bem-aventurança? Jesus, ele está tratando aqui de duas coisas. Primeiro, uma declaração, quando ele diz: felizes são os que choram. Segundo, uma promessa: esses serão consolados. Mas o que esse choro aqui que Jesus fala, o que esse choro não significa? Primeiro eu quero falar sobre o que esse choro não significa, para depois nós falar sobre o que significa esse choro. Primeiro, o choro carnal é aquele que uma pessoa lamenta a perda de coisas exteriores e não perda da pureza. Esse não é o choro carnal que Jesus está falando, porque esse choro carnal é o lamento que uma pessoa tem por uma perda de uma coisa ou a perda de uma pureza. A tristeza do mundo, meus amados, ela produz morte. Veja o que Paulo vai escrever na sua segunda carta de Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10. Paulo vai dizer o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Segura aí na tela, segura na tela. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Nós vamos falar sobre isso, sobre os dois tipos de choro. Arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Aminon, filho de Davi, meus amados, ele chorou de tristeza até possuir a sua irmã, a sua própria irmã, para depois desprezar ela. Acabe ele chorou por não ter a vinha de Nabote, o qual ele cobiçava, teve esse choro. Faraó, ele chorou por ter feito o bem, por ter libertado o povo do Egito, e ele chorou, ele arrependeu-se de seu arrependimento. Porém, meus amados irmãos, não há bem-aventurança, nem promessa de consolo para esse tipo de choro. Não há bem-aventurança e nem promessa de consolo para esse tipo. Outra coisa que não significa esse choro não é o choro de recomeço e de desespero. Esse foi o choro de Judas. Ele viu seu pecado e ele se entristeceu. Judas, ele confessou o seu pecado, ele justificou Cristo, dizendo que Cristo, ele era inocente, e ele fez uma restituição, devolvendo aquelas moedas que ele havia trocado por Jesus. Mas Judas, meus amados, ele está no inferno, e parece ter feito muito mais do que muitos fazem hoje. Olhe bem, ele confessou o seu pecado, ele fez restituição. A sua consciência o acusou de ter adquirido aquele dinheiro de forma vil. Mas Judas chorou pelo pecado, mas não foram lágrimas de arrependimento, senão de recomeço. Vejam bem, contrasta aqui a diferença entre o choro de Judas e o choro de Pedro. Ou então, meus amados irmãos, nós saberemos aqui a diferença e o resultado entre o arrependimento e o remorso, o choro de remorso e o choro de arrependimento. Judas chorou o choro de remorso, mas Pedro chorou o choro do arrependimento, e ambos tiveram um final diferente, porque há distinção entre o choro do remorso e o choro do arrependimento. Meus amados irmãos, o choro que Jesus está falando não é o choro do medo das consequências do pecado. Não é o choro do medo. Quando Caim, meus amados irmãos, matou Abel, seu irmão, Deus o confrontou. E ele disse, lá em Gênesis 4:13, então ele disse: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. O seu castigo afligiu mais do que o seu pecado. Ele chorou por causa do castigo que receberia, mas não pelo pecado que cometeu.
Eu quero que os irmãos tentem entender o cerne da minha mensagem. Chorar apenas pelo medo do castigo, apenas pelo medo do inferno, é como o ladrão que chora porque foi apanhado e não pela sua ofensa. Essa é a diferença. As lágrimas dos ímpios, elas são forçadas pelo fogo da aflição e não pelo do arrependimento. São os tipos de choro. O choro que chora por causa do castigo que vai receber, mas não por causa do erro que cometeu. Não é o choro apenas externo e teatral, não. Jesus disse que os fariseus, olha lá em Mateus capítulo 6, versículo 16. Mateus 6,16 vai dizer o seguinte: quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas. A parte B que eu quero destacar: porque eles desfiguram os seus rostos para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam aqui a sua recompensa. Ou seja, mostraram-se contristados e desfigurar a sua face com o fim de parecer aos homens que jejuam. Não tem a ver aqui com o texto que o pastor Josias leu no início? Que o sentimento é impressionar, é teatral, o choro teatral. Os olhos estão molhados, mas o coração está seco. Os olhos estão molhados, mas, meus amados irmãos, os olhos estão umedecidos, mas o coração está endurecido. Porque tem pessoas que choram teatralmente. Ele chora de uma forma teatral. Quando Acabe soube do juízo de Deus sobre ele e sobre o seu reino, ele rasgou as vestes e vestiu-se com o pano de saco. As suas vestes estavam rasgadas, mas não o seu coração, porque era uma ação teatral. Ei, irmão, ei, você que está me assistindo, nem todo choro vem do arrependimento, nem todo choro toca a Deus, nem todo choro sensibiliza a Deus, mas o choro que Jesus está falando é o choro que move Deus. Aleluia! Mas o que é esse choro? O que esse choro significa, pastor? Esse choro deve ser um choro espontâneo. A mulher pecadora lá de Lucas, do capítulo 7, ela revelou um arrependimento espontâneo, um arrependimento voluntário. Olha bem, ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela veio com um unguento em suas mãos. Ela veio com amor em seu coração. E ela veio em lágrimas em seus olhos. Vamos ler esse texto, Lucas capítulo 7, versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Levante a tua mão, adore a Deus essa noite. Esse é o choro, é o choro espontâneo, é o choro espontâneo, é o choro, meus amados irmãos, de arrependimento, é o choro voluntário. Essa mulher, meus amados, encantou Jesus. A lágrima dela tocou no íntimo de Jesus, e Jesus entendeu que aquela lágrima não saía só dos olhos, mas saía de um coração quebrantado, amoroso, quebrantado voluntariamente na sua presença. E Jesus fala a palavra mais célebre, a palavra desejada por mim, desejada por todo pecador, é aquela: os teus pecados estão perdoados. Esse choro levou o perdão dos seus pecados. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus esta noite. Eu vou deixar você adorar a Deus. Eu vou deixar você exaltar o Senhor nesta noite. Eu preciso ler um texto um pouco extenso, mas eu quero ler Neemias capítulo 8. Alguns versículos, mas eu entendo a importância desse texto. Eu quero ler para os irmãos. Neemias 8:3. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres,
e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém, levantando as suas mãos, e inclinaram sua cabeça, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra, e leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, e o escriba, e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. O arrependimento, meus amados, ele produz festa. Olha o que diz o versículo 10. E disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparados para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Aleluia! Quando há um choro de arrependimento, esse choro leva em festa, leva em regozijo, leva em adoração ao Senhor. Aleluia! Lembra o que está escrito lá em Lucas capítulo 15, versículo 10? Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há alegria diante de Deus, por dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. O choro, meus amados irmãos, ele deve ser um choro espontâneo, voluntário, quebrantado, independente de quem está vendo ou não, mas chorar num quebrantamento diante de Deus. Esse é o texto, esta é a palavra de Jesus. Bem-aventurado os que choram. Aleluia! O que significa esse choro, pastor Carlos? Deve ser um choro espiritual. É claro, meus amados, que é o choro pelo pecado, e não apenas pelas consequências do pecado. Faraó pediu para tirar as pragas, mas jamais desejou tirar as pragas do seu coração. Quando Deus confrontou Davi, ele arrependeu-se do pecado e chorou pelo pecado, mais do que pelas consequências do pecado. Olha o que Davi disse, irmão Luiz, no Salmo 51, versículo 3: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Faraó, meus amados, ele chorou por cada consequência do pecado, mas não pelo pecado. Mas Davi, ele sabia que tinha consequência, ele sabia que tinha uma sentença, de que a espada nunca se afastaria mais da sua casa, mas não foi pela consequência do pecado que Davi chorou por causa do pecado. Ele não disse: a espada está sempre diante de mim, o castigo está sempre diante de mim, não. A ofensa contra Deus feriu-o mais do que o juízo de Deus sobre o seu pecado. Davi lembrava: eu fui pecar contra o meu Deus. Não é a espada que está na minha frente que eu vejo, mas eu vejo o pecado. Eu pequei contra o meu Deus. E Davi chorava, e esse é o arrependimento que muda e que toca o coração de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Ofender a Deus para Davi, pastor Darcy Domingues, feriu mais ele do que a espada que estava posta sobre ele. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós fugimos do pecado,
nós corremos do pecado. Quando nós entendemos que o pecado, Renan, é quando nós afrontamos Deus. Devemos chorar, irmãos, pelo pecado, porque ele é um ato de hostilidade e inimizade contra Deus. Devemos chorar pelo pecado, porque ele é um ato de hostilidade e inimizade contra Deus. O pecado aqui, irmãos, ele ofende e resiste ao Espírito Santo. O pecado, ele é contrário à natureza de Deus. Deus é santo, irmãos, e o pecado é a coisa mais imunda que existe. O pecado é contrário à vontade de Deus. A palavra hebraica para pecado significa rebelião. O pecado, meus amados irmãos, ele luta contra Deus. Por isso que nós temos que chorar por causa do pecado, porque ele resiste ao Espírito Santo, ele luta contra Deus. Olha o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 39. Mas, se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais porventura achados até combatendo contra Deus. Os irmãos conhecem essa passagem, quando falavam sobre os discípulos, mas se é de Deus, não podereis fazê-lo, para que não aconteça serdes também achados combatentes contra Deus. Quando pecamos, nós estamos combatendo contra Deus. Nós combatemos contra Deus. Devemos chorar, irmãos, pelo pecado, porque ele é um ato de consumada ingratidão contra Deus. Por isso devemos chorar por causa do pecado. Deus, ele enviou o seu Filho, irmãos, olhe bem, para redimir-nos do pecado, e seu Espírito para confortar-nos. E nós pecamos contra o sangue de Cristo, a graça do Espírito, e não deveríamos chorar? Deveríamos chorar, porque pecamos contra Cristo, contra o seu sangue e contra a graça do Espírito Santo. O pecado contra o amor de Deus, irmãos, é pior do que o pecado dos demônios, sabia disso? O pecado contra o amor de Deus é pior do que o pecado dos demônios, porque os demônios jamais foi oferecido a eles graça, mas a mim e a você foi oferecido graça. O pecado dos demônios não é tão grave quanto o nosso, porque ele não foi oferecido graça para eles, mas eu e você, que éramos caído, pecador, foi oferecido a morte de Cristo, foi oferecido o sangue de Cristo para nós, e quando nós pecamos, é mais grave do que o pecado dos demônios. Já tinha pensado nisso, irmãos? Que é mais grave? Mas nós, irmãos, caído, foi nos oferecido essa segunda oportunidade, mas mesmo assim ainda nós pecamos contra ela. Pecamos contra aquele que morreu por nós, pecamos contra aquele que habita em nós. É profundo isso. Quando Jesus disse: bem-aventurados que choram, é quando nós choramos, porque pecamos com quem habita dentro de nós, irmão Luiz. Pecamos contra quem morreu por nós. Temos que chorar mesmo. Devemos chorar pelo pecado, porque ele nos priva das coisas excelentes. O pecado nos priva das coisas excelentes. Olha o que diz Isaías no capítulo 59, versículo 1. O pecado nos priva do maior bem, que é a comunhão com Deus. O maior bem que alguém pode ter é a comunhão com Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, sinônimo de pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Aleluia. Devemos chorar pelo pecado, porque ele nos priva, irmãos, das coisas mais excelentes, que é a comunhão com Deus. Quando pecamos, irmãos, não apenas a paz vai embora, mas Deus também vai embora de nós. Quando nós pecamos, não há comunhão entre trevas e luz. Quando nós pecamos, nós afastamos Deus de nós. Quando chorarmos pelo pecado, irmãos, nós ensaiamos não apenas a volta das bênçãos, mas também a volta de Deus para nós.
Deus não habita num vaso sujo. Por isso que nós temos que chorar pelos pecados, para que volte as bênçãos. Mas antes disso, volte Deus para nós. A igreja precisa chorar para os seus pecados. Nos nossos cultos vão chorar para os nossos pecados, para que a volta de Deus esteja nos nossos cultos, na nossa vida. Devemos, meus amados irmãos, não apenas chorar, mas voltar-nos para Deus com choro. Vamos ver o que disse Joel. Olha o que Joel disse no capítulo 2, versículo 12. Ele vai dizer o seguinte: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. As lágrimas do arrependimento são como as águas do Jordão, meus amados. Elas nos purificam da nossa lepra. As águas que purificaram Naamã, nas lepras de Jordão, as lágrimas é para nós como as águas do Jordão, nos purifica da lepra do pecado. Devemos chorar não apenas para nos abster do pecado, mas para odiar o pecado. Devemos chorar: Deus me ajuda a odiar o pecado, não só me abster, mas odiar o pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deve ser um choro pelo nosso próprio pecado. Feliz é aquele, irmãos, que chora pelo seu próprio pecado. Olhe bem, o pecado proposital, irmãos, ele não faz pior do que uma serpente. A serpente, irmãos, ela não tem nada dentro dela senão o veneno que o próprio Deus colocou nela. O veneno, inclusive o veneno é medicinal. Mas o pecador tem dentro de si o que o diabo pôs dentro dele. Olhe bem, Pedro ele disse para Ananias, lá no capítulo 5 e no versículo 3, disse o seguinte: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para você mentir ao Espírito Santo? É maior o nosso pecado que o da serpente, porque nós, irmãos, deixamos aflorar aquilo que o diabo colocou dentro da pessoa, que é pecar contra Deus. Nós temos, irmãos, em nós todas as sementes daqueles pecados que condenam as pessoas ao inferno. Temos a semente dentro de nós. Aquele que não chora pelos seus pecados, irmãos, ele perdeu completamente a sua razão, não está tendo entendimento. Será que Esdras, irmãos, errou quando orava fazendo confissão? Lá em Esdras 10:1 diz assim: chorando prostrado diante da casa do Senhor. Será que Esdras errou? Será que Paulo errou ao gemer, como ele escreveu em Romanos capítulo 7, 25 e 24, dizendo o seguinte: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Será que Paulo estava errado ao chorar? Aleluia! Há pouco choro, irmãos, pelo pecado entre nós. Há pouco choro pelo pecado em nós e entre nós. A igreja tem que levar e ter esse entendimento, a levar a sua vida a chorar diante de Deus. Aleluia. O choro, irmãos, pelo pecado deve ser um choro intenso. Deve ser um choro intenso. A palavra de Jesus, irmãos, a palavra que Jesus usou aqui é a mais intensa para o sofrimento, porque o choro pelo pecado é um choro que deve ser intenso. É a mesma palavra que Jesus usou da dor do luto por quem nós amamos. Foi a palavra usada para o choro de Jacó por José. Pedro chorou, irmãos, amargamente depois de negar a Jesus. Esse deve ser o lamento pelo pecado dentro da igreja. Deve ser esse choro, o choro que Pedro chorou quando negou Jesus. Um choro amargo, um choro de lamento, de dor. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Não sei você, mas eu sei que a palavra de Deus está nos despertando essa noite. Para nós não vivermos de uma vida teatral, mas uma vida de realidade diante de Deus. Essa palavra tem mexido ao meu coração. Precisamos nos quebrantar. Mas pastor, o que se opõe ao choro pelo pecado? A dureza do coração, o coração de pedra nosso, se opõe ao choro
pelo pecado. Ezequiel vai escrever lá no seu livro, no capítulo 36, versículo 26, e diz assim, ó: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Um coração de pedra, irmãos, não pode se derreter em lágrimas, não tem como. Esse coração é conhecido pela insensibilidade e pela inflexibilidade. Um coração de pedra não chora. A Bíblia nos exorta, irmãos, a não endurecermos o nosso coração. Não devemos endurecer. O escritor aos Hebreus escreve lá no capítulo 3, no versículo 7, o seguinte: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação do deserto. Não podemos ter um coração endurecido como a pederneira, não embrutecido, não, meus amados irmãos, mas um coração de carne, quebrantado, flexibilizado pela presença de Deus. Muitas vezes, irmãos, muitos, em vez de chorar pelo pecado, eles alegram-se no pecado. Muitos, ao invés de chorar, se alegram. A Bíblia vai falar, irmãos, daqueles que se alegram de fazer o mal. Será que tem? Nós conhecemos até irmãos. Nós conhecemos até pessoas que se dizem vir comungar com nós, sentar, tomar ceia, e se alegram em fazer o mal. É satisfação, é regozijo. Mas olha o que Salomão escreve em Provérbios, no capítulo 2, versículo 14, que se alegram de fazer o mal, e folgam com as perversidades dos maus. Ei, você que está me assistindo, se alegram de fazer o mal, os que fazem o mal, e folgam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos. Ei, você que está me assistindo, não, às vezes não tem coragem de você fazer o mal, mas tem pessoa que compartilha, dá o link, dá o okzinho, está se alegrando, está compactuando, está, meus amados irmãos, folgando com a perversidade dos mal. Essa noite a Bíblia vai me dizer que devemos chorar por o pecado, para perdão, para remissão. Não há, meus amados irmãos, não há misericórdia para quem não se arrepender disso. Tem aqueles que se deleitam na injustiça, irmãos. Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz a Bíblia: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na injustiça. E eu preciso, irmão Ivo, dizer uma oração que eu faço desde a minha adolescência. Eu oro praticamente diariamente, dizendo: Deus, não deixa eu cometer injustiça. Quem me acompanha nos meus momentos de oração já ouviu orar muitas vezes por isso, porque eu não confio nos meus métodos de justiça. Porque a Bíblia diz que ele compara a justiça do homem com a justiça de Deus, a justiça do homem como trapo de imundícia. Eu não confio nos meus métodos de justiça, e eu oro: Deus, não deixa eu cometer injustiça. Mas veja bem, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Se alegrar, prazer é se alegrar, se sentir contente, sabendo que é injusto, mas mesmo assim faz, sabendo que é injusto, mas mesmo assim compactua, sabendo que é injusto, mas mesmo assim concorda, propaga. Ei, essa noite não é a palavra minha que está sendo falada, é a palavra de Deus, e Deus tem compromisso com a sua palavra para cumprir. Ele vela pela sua palavra. Se você se alegra, você tem prazer com a injustiça, ei, a Bíblia vai te pegar, a palavra vai te pegar.
o pecado nos alcança. Pode ter certeza que as injustiças serão. O pecado nos alcança, a não ser que antes nós depositemos aos pés de Jesus, com um choro de arrependimento e quebrantamento na presença do Senhor. Esses são os piores do que os condenados que estão no inferno. Vou repetir a frase, pesada. Esses são os piores do que os condenados que estão no inferno. Os ímpios que estão no inferno, eles não se deleitam mais no pecado. Quem lembra da passagem do rico e de Lázaro? O rico estava condenado no inferno, mas ele queria livrar os seus irmãos do pecado. Mas tem pessoas que vivem ainda entre nós e têm prazer no pecado e na injustiça. Os que estão condenados no inferno, eles não têm prazer no pecado, mas tem pessoas que vivem no prazer da injustiça. Essa noite eu quero que tu pare para me ouvir. Eu creio que Deus está me usando essa noite para falar ao teu coração. É noite de mudança de vida, é noite de transformação, é noite de quebrantamento. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele tem prazer no arrependimento do pecador. Ora, se Cristo, meus amados irmãos, verteu o seu sangue pelo pecado, alegrar-nos no pecado, meus amados irmãos, alegrar-nos nele. Imagine isso. O choro, irmãos, pelo pecado é o único caminho para nos livrarmos da ira vindoura. Meus irmãos, se Jesus morreu por causa do pecado, agora imagine nós nos alegrarmos no pecado, é nós fazer afronta ao sangue de Jesus, a vida que Ele deu pelo pecador. Jeremias chorou, irmãos, a condição terrível de Jerusalém sendo destruída. A Bíblia diz que Jeremias sentou e chorou. Eu preguei aqui várias segunda-feiras sobre Jeremias. Jeremias chorou e sentou e pranteou e chorou. Jesus, meus amados irmãos, também chorou sobre a cidade de Jerusalém, a impenitente cidade de Jerusalém. Paulo vai dizer lá em Filipenses 3:18, olha o que diz aos Filipenses: pois muitos andam entre nós, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Não sou eu que estou dizendo isso. Paulo diz assim: pois muitos andam entre nós. E ele diz assim: e agora eu vos digo isso, até chorando eu vos digo isso, que são inimigos da cruz de Cristo. Meus irmãos, a Manvera está lendo aquele livro, A Divina Revelação do Inferno, que alguns teólogos contestam, outros concordam, enfim. E aquele livro traz um temor. Tem pessoas que estão brincando com o inferno, estão caminhando com passos largos para o abismo, sendo inimigo da cruz de Cristo. Aleluia. Deus há de levantar homens e mulheres para pregar mensagens de arrependimento nos últimos dias. Porque se Deus vier hoje, irmãos, se Jesus vier no meio dessa pandemia, os crentes encharcados a mente com coisas que não provêm de Deus, não consegue orar, não consegue estudar a Bíblia, se escandalizando e deixando ser escandalizado. Como será que é isso? Porque às vezes deu um ouvido para os inimigos da cruz de Cristo, da cruz de Cristo. Devemos chorar pelas blasfêmias da nação, pela violação do pacto, pela profanação do nome de Deus, pela remoção dos marcos e dos valores absolutos da Bíblia. Devemos chorar pelas escassez daqueles que choram. Devemos chorar pela frieza da igreja. Devemos chorar pela falta de choro, pelo pecado na igreja. Devemos chorar por causa dos escândalos.
que afasta as pessoas de Deus e do Evangelho. A igreja tem que chorar, não compartilhar, não publicar, não divulgar, mas chorar pelos escândalos que acontecem. Aleluia. É mister que aconteça, mas é daquele por quem vem. Mas a igreja tem que chorar pelo escândalo. A igreja não pode publicar. A igreja tem que lamentar, dizer: Deus, o Senhor não pode permitir com que as pessoas percam a fé pelos escândalos, mas permanecer fiel e inabalável ao Senhor. Aleluia. Eu sinto o peso da responsabilidade nessa minha mensagem. Glória a Deus. Não vai dar para me encerrar hoje, eu vou ter que encerrar na próxima segunda. Mas eu gostaria que essa igreja estivesse cheia de gente para assistir essa mensagem. Essa mensagem é da Bíblia, não é do pastor Carlos. É a mensagem da Bíblia, a Bíblia que nos ensina isso. Mais um tópico e já vou parar. Quais são os motivos para este choro? O choro pelo pecado é o melhor uso das lágrimas. O choro pelo pecado é o melhor uso das lágrimas. Não desperdice as suas lágrimas. Chore pelo pecado. Nem Deus desperdiçou as suas lágrimas. Olha o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Olha o que está escrito. O texto vai dizer o seguinte: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, aleluia, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eu vou deixar você adorar a Deus nesta noite, aleluia. Eu vou deixar você adorar a Deus essa noite. Enquanto os irmãos fazem um solo de som, você adora a Deus. Eu vou deixar você adorar.